na parte de terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, mas principalmente através da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Houve uma explosão no crescimento do cristianismo através principalmente da perseguição, porque os cristãos foram dispersos. E eles, quando dispersos, saíram por todas as cidades e países pregando o evangelho. Fiéis proclamaram a palavra com poder e vidas foram transformadas e milhares se converteram à religião de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e vamos ver o verso 41. Leia comigo, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, como resultado do sermão de Pedro, como resultado do derramamento da chuva temporã do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O sermão de Pedro produziu um resultado espetacular, porque foram salvas e batizadas cerca de 3.000 almas. Meu querido irmão, isso é o que aconteceu no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo. Imagine só o que vai acontecer no derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, agora no tempo do fim. Quando a chuva serôdia for derramada sobre você, sobre mim, nós, o povo de Deus, quantos milhões vão se converter? Abra sua Bíblia também, Atos capítulo 4 e o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Primeiramente 3.000 e agora 5.000. Estava acontecendo uma explosão de crescimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, como foi sobre os discípulos, existe uma explosão de evangelismo, existe uma explosão do crescimento da igreja. Atos capítulo 5 e o verso 42. Aqui diz: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E também em Atos capítulo 8, vamos ler Atos capítulo 8, os versos 1 até o verso 8. E também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Especificamente através da perseguição, os cristãos foram dispersos e saíram dispersos por todas as partes, anunciando a palavra. Deus transformou a perseguição, a dispersão, Deus transformou em bênçãos. Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição, morte. Contudo, corajosamente proclamaram a Cristo, o Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo. As amarras satânicas foram desfeitas. A superstição desmoronou-se diante do poder do Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. O medo foi embora como uma sombra que se desvaneceu. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu uma grande comissão de ir e pregar o Evangelho, mas Jesus também deu uma promessa, uma grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês
o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus também deu para você uma comissão, uma grande comissão, mas ele deu também uma bênção: o derramamento da chuva temporã do Espírito Santo e também a chuva serôdia do Espírito Santo, meu querido irmão. Você não está sozinho. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 110 depois de Cristo. A declaração de Plínio é significativa porque foi feita 80 anos após a morte de Cristo. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Vejam o que Plínio escreveu para Trajano, imperador de Roma. Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, ele se referia ao cristianismo como sendo uma superstição. O contágio dessa superstição se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Mas a igreja crescia poderosamente, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. A igreja vai crescer poderosamente agora. Haverá uma conversão como nunca houve. Por quê? A chuva serôdia do Espírito Santo será derramada. O que a igreja pode aprender com a igreja primitiva é que o que mais necessitamos é do Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Somos salvos em Jesus. Mas agora o que mais precisamos é do batismo do Espírito Santo, para que exista também esta explosão de evangelismo e esta explosão de conversões, a conversão da grande multidão. O Evangelho, a pregação do Evangelho, não vai terminar com menor poder do que quando começou no primeiro século. O fim da pregação do Evangelho será um fim majestoso, glorioso, com a conversão de milhões ao lado de Jesus Cristo, unindo-se aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia!